Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Pessoal, hoje é um dia muito bacana. Eu tô aqui hoje com duas pessoas. Um eu já conheço, né? Que é o Antônio do Tribunal, um cara muito maneiro, muito gente fina, um cara aí muito fiel aos seus princípios. E nós vamos conversar aqui com uma outra pessoa que eu também ainda não conheço, estou conhecendo hoje, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história, porque, assim, só o título aí já chama bastante atenção, não é verdade? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entrevistar uma pessoa, e aí, eu sempre digo aqui, eu, 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 eu prefiro chamar de bate-papo, né? Eu prefiro chamar de bate-papo. Por quê? Porque não é exatamente uma entrevista, não é? É um bate-papo. E vai ser um bate-papo diferente, porque afinal de contas tem toda uma história, uma trajetória por trás diferente aí, tá bom? O Antônio conhece aqui o entrevistado melhor do que eu, bem melhor do que eu. Então eu vou chamar o Antônio do Tribunal, e aí ele vai apresentar o Sérgio. Depois eu chamo o Sérgio, ele se apresenta e a gente começa o bate-papo. Meus amigos, aqui com vocês, Antônio do Tribunal. Eita, João! Fogos! Fala, João, tudo bom, João? Que Fala aí, orgulho ter você Antônio. de volta. Você sabe que eu te amo, né? Rapaz, eu também gosto de você pra caramba. Mas tu é feio, cara. Tu é feio, Não, mas eu pô, te tu que amo. é feio pra porra. Fala aí. Apresenta o Sérgio. Cara, então, o Sérgio, olha só. Para quem precisa de um incentivo, para quem está desanimado, para quem precisa correr atrás do prejuízo, o Sérgio, a história do Sérgio é muito motivadora, cara. Porque, igual a gente estava falando antes de ontem, né? Sim. Você sai de outro país, não conhecer a língua do país em que você está, e ser aprovado, acertando, as regras sobre aquela língua portuguesa. Igual você falou no vídeo lá, se a gente que nasceu aqui, a gente que cresceu falando, a gente que desde criança já sabe a língua portuguesa, a gente tem dificuldade em aprender as regras, imagina você vindo de outro país. Então, a história do Sérgio é muito motivadora, e ele, como pessoa também, é aqueles cara que não desiste, João. Ele é igual você. Os dois são feios, né? Que Graças a legal. Deus. Mas ele é o cara assim, que falou assim: eu vou passar nesse concurso e eu vou ser aprovado, e foi aprovado. E olha, ele foi aprovado 2 vezes, hein? Ele foi aprovado 2 vezes. Na primeira, ficou no final da fila lá, não foi chamado, e ele insistiu e agora foi chamado. Nessa parte, João, a gente pega assim, muita gente fala assim: eu não passei, eu vou desistir. Ah, não me chama, não chama, eu vou desistir. Ah, esse concurso não é para mim, eu vou desistir. Ah, vai demorar muito tempo para chamar, eu vou desistir. Meu, quando você quer, você vai atrás. Ou você quer uma coisa ou não quer. Se você tiver foco, você vai chegar lá. Só que o problema da maioria é arrumar desculpa para não estudar. Eu vi quando esqueci o nome aquele lá do YouTube, lá que ele era da CBN, esqueci o nome dele. Ele falou que estudou 5 anos. Nossa, um monte de gente criticou o cara. Meu Deus, eu esperar 5 anos? Meu Deus, não, jamais. Meu, e aí, você? Daqui a 5 anos, você vai estar fazendo o quê? Vai estar com um emprego fixo, vai estar com um emprego legal, ou vai estar no mesmo emprego aí que você está querendo fugir? Então, a gente, assim, é lógico. Eu vejo, João, sabe o que é o maior problema? Que é uma das coisas que eu não gosto do Instagram, que eu critico pra caramba, que muita gente se mira nas mentiras que tem no Instagram. Tem lá, a pessoa. Eu passei estudando 3 meses. 30, eu vi um vídeo que a pessoa falou: estudei 30 dias. Tu acha mesmo que se estudar 30 dias do zero, você vai conseguir passar? Não Não, vai. muito Só que difícil. a pessoa pega o quê? O pessoal que está começando, só para eu desabafar e depois a gente deixa o Sérgio falar. A pessoa pega aquele recorte ali, passei em 30 dias. Aí a pessoa que nunca estudou na vida vai achar que
ela estudando 30 dias, com o melhor cursinho do mundo, ela vai passar e não vai, porque aquela Não pessoa vai, que é. passou em 30 dias, ela já vem com a bagagem, ela vem acumulando estudo. Isso que Sem dúvida. eu falo isso aí desde de 1999, eu falo isso. Se você não tiver uma bagagem, você não passa em 30 dias, gente, não tem como. Só se você vier da Lua e for superdotado, se você for superdotado, você vai fazer outra coisa. Você não vai fazer um concurso do TJ. Igual você não se lascou para estudar? Você passou Sim, sim. estudando 30 dias? Não, e você é um cara Nem como. inteligente, você é inteligente, é focado, é feio, mas é inteligente e focado. Mas você não vai, não passa em 30 dias, Não, gente. não tem como. Eu passei depois que saiu o edital. Mas, João, eu vinha estudando todo concurso que aparecia, eu fazia, eu fui reprovado. Antes tinha para auxiliar do TJ. Era para servir café, para auxiliar de cozinha lá. Eu fui reprovado, a minha colocação foi 52. Mas eu falei, não, uma hora eu passo, uma hora eu vou É. passar. Aí eu fiz para telefonista, fui reprovado. Aí eu fiz para motorista, eu gabaritei a prova, mas fui reprovado na prova prática. Mas assim, a gente não Antônio, desistiu, cara. Agora eu vou chamar Antônio, o Sérgio, senão eu falo muito. apresenta o Sérgio aí, só para o Sérgio, Sérgio já ser incluído na nossa conversa. se deixar Apresenta eu ele aí, falar, chama ele aí que eu jogo ele na tela. não deixa eu falar, não, que se eu falar, eu falo, hein? E agora com vocês, o cubano mais inteligente do mundo. O cara veio direto de Cuba para ser aprovado no Tribunal de Justiça de São Paulo. João Espíndola, com você, Sérgio, o cubano de Cuba. Fala Oi, aí, Sérgio. Bom todos. Que tal? dia. Sérgio, quero desejar aqui um bom dia para você. Como eu falei na apresentação, nós não nos conhecemos e é verdade. Fora as conversas que nós tivemos pelo WhatsApp, hoje é a primeira vez que nós estamos conversando aqui, não é? Mas eu quero desejar a você aqui um ótimo dia, dizer que você é muito bem-vindo. E o espaço agora aí é todo seu para você se apresentar e aí a gente vai tocando o bate-papo aí, tá bom? Apresente-se, fique à vontade. Antes de falar sobre mim, né, eu quero falar sobre esse de não nos conhecemos. Tem um lado e tem outro, né? Vocês não me conhecem, mas eu muitos vídeos de vocês que assisti. Praticamente acompanhei a trajetória. Então, para mim, vocês são conhecidos já de mim. E hoje eu me apresento a vocês com muita alegria, sabe? E eu estou aqui não apenas para falar da minha história, mas para dizer aos outros, se eu conseguir, você consegue também. Muito obrigado, Sérgio. Eu agradeço de coração mesmo, né? A gente já tinha marcado essa transmissão para outro momento. Infelizmente, não foi possível, porque aqui também em casa eu estou passando por uns problemas assim que eu não desejo que ninguém passe, porque são problemas de saúde, né? A minha esposa descobriu um câncer de mama. Foram de fevereiro para cá, foram todos esses meses de luta aí. No dia 20 de junho agora, ela fez a cirurgia, retirou o tumor, está se recuperando da cirurgia, mas ainda não está 100%, né? Porque ainda não tem nem um mês que ela tirou o tumor, ela tirou no dia 20 de junho, agora que são 11 de julho, então nós estamos aí ainda arrumando as coisas por aqui, aí não deu realmente para fazer a entrevista. Ficou muito corrido, quase todo dia indo para o hospital, ela teve várias crises e idas e vindas do hospital, não foi fácil. Mas nós estamos aqui fazendo a transmissão, a primeira de várias transmissões que vamos fazer aí. E aí o que acontece com o Sérgio, com o Antônio já fez aqui comigo. Sérgio, é o seguinte, conta aí um pouquinho da sua história, né? Você é cubano, você então é natural mesmo lá de Cuba, né? Conta um pouquinho da sua história, como é lá no seu país, assim, no sentido de estudos, educação. Nós não vamos entrar aqui em nenhum mérito político, né? Até porque o nosso país tem muitos problemas, muitos, que precisam ser solucionados. Mas eu quero saber, assim, o motivo que te fez vir para cá, para o Brasil, né? Tudo bem. Olha, eu chego de Cuba faz aproximadamente uns 13 anos atrás. E o motivo que me trouxe aqui foi uma bolsa de estudo que eu e minha esposa ganhamos. Nós viemos aqui a estudar teologia, nós fizemos nosso seminário teológico de 4 anos e hoje nós somos, inclusive, pastores evangélicos, né? Essa é nossa ocupação aqui no Brasil, depois desses tempos de estudo.
Durante esse momento ali que nós estudamos e nós estivemos aqui, nós tivemos 3 filhos, né? Esses 3 são brasileiros natos, né? E tanto eu quanto minha esposa, no decorrer desse tempo, nós naturalizamos brasileiros. Então, hoje, a família inteira de 5 pessoas, somos todos brasileiros. 3 por nascimento e 2 por opção. Agora, voltando Naturalizado. ao meu país. Lá em meu país, eu me formei como dentista, mas eu não cheguei a atuar na área, né, da odonto lá, e foi concomitante com o convite para vir a estudar teologia. Então, eu decidi encerrar um ciclo lá com uma profissão médica e tentar aqui uma outra opção, que seria o estudo teológico, o estudo da palavra de Deus e minha vocação. Logicamente, em todo esse decorrer do tempo, eu precisei trabalhar em vários empregos aqui e eu tive muitas experiências de trabalho. Eu trabalhei em restaurante, trabalhei também em posto de combustível, trabalhei em mercado, cheguei a trabalhar uns 2 meses em um banco e em todo esse tempo eu ia também estudando, né, almejando um cargo público. E foi então que cheguei a essa oportunidade que a vida me concedeu de ser chamado no concurso que tanto esperei. Sim. Antônio, meu querido, você vai me ajudando a conduzir aí a história do Sérgio, qualquer pergunta que você queira fazer, tá Ô, bom? João, quando o Sérgio falou aí que trabalhou no mercado, quando eu conheci o Sérgio, ele trabalhava no mercado. É Eu verdade. lembro que ele saía na hora do almoço. Olha só, a questão do Sérgio é muito interessante. Na hora do almoço, eu acho que ele tinha um tempo lá de mais de 1 hora de almoço. É isso, 2 horas, né, Sérgio? 2. Então, enquanto o pessoal ficava lá curtindo o almoço, o que é que ele fazia? Era o momento dele estudar. Porque muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho de tal hora a tal hora. Mas, meu filho, você não tá bexiga que você não tem horário de almoço. Come 5 minutos, faz qualquer coisa e aproveita. Tipo, mesmo que seja 30 minutos, você come em 5 minutos. Eu já fiz isso. Tem uma época que eu tinha 30 minutos, eu comia em 5 minutos e ia estudar. Você estuda 20, 25 e está estudado. O importante é estudar. O Sérgio fazia isso. Conta isso, só essa parte aí para o pessoal sentir como é que você fazia. Aqui uma coisa que se chama motivação, né? De onde vem a motivação? Eu vou falar só de 2 pontos nesse aspecto. Primeiro é olhar para a família. A gente olha para o lado e veja meu caso, né? Meus filhos, aqui não tem tios, não tem avós, não tem ninguém que vai fazer por eles no dia da manhã, vamos dizer assim. Então, compete os pais que vieram de outro país, né? Tentar oferecer o melhor futuro para eles. Esse é um ponto, olhar para a família. Segundo ponto, olhar para a realidade de trabalho. Logicamente que eu tenho muito a agradecer. Eu não estou aqui para desmerecer alguém que trabalha no mercado ou alguém que trabalha num posto, porque acredito que todos esses lugares, de alguma forma, me incentivaram e me impulsionaram para eu estudar. Mas aonde que ele te impulsiona? Às vezes é na dor. A motivação nasce da dor. Sim, é isso mesmo que eu estou falando. Porque quando a gente tem que acordar domingo, 7 horas da manhã, para ir para o posto ponto de ônibus, aguardar o ônibus e começar a trabalhar domingo, você tem que se lembrar que isso é um motivo para você estudar no concurso e passar. Exatamente. Então, quando chega o pagamento... Pode continuar. E o pagamento, você paga as contas e ainda fica faltando produtos no mercado, e isso é um motivo para você dizer, preciso fazer algo diferente. E eu achava que, por exemplo, o mercado me dava essa chance porque 2 horas de almoço. Lógico que se alguém escolhe esse tempo de 2 horas para sentar na calçada, tomar guaraná, comer salgadinho, falar mal da vida dos outros, isso é uma escolha de cada um. Mas no meu caso, eu pegava minhas 2 horas de almoço para ir para uma praça próxima do mercado, e ali eu era matemática, língua portuguesa, direito civil, direito penal, escutar áudio de lei. Eu ia no ônibus com o fone de ouvido, escutando Constituição Federal da República, escutando videoaulas, escutando explicações. E isso é uma coisa que o foco e a determinação tem que nascer de um motivo. E no meu caso foi isso, minha família, um futuro para minha família, e em um segundo lugar, a realidade de trabalho, né, que às vezes não te dá os recursos que você espera, mas não por isso eu estou desmerecendo quem trabalha num local, porque fui muito bem tratado,
A mim foram me concedidas muitas chances, eu aprendi muitas coisas e hoje, inclusive, eu cheguei, por exemplo, um exemplo que eu coloco, eu cheguei no cartório no primeiro dia da minha posse com um bolo em mãos. E esse bolo encantou as pessoas elogiaram muito o bolo, as pessoas até hoje comentam, falam, se sentem bem. E como que eu poderia ter feito um bolo se eu não teria no mercado para aprender? Então eu digo que cada lugar te entrega uma chance para você aprender, para você tirar o melhor das pessoas, as amizades, mas também as coisas que estão erradas hoje. As dores que a gente sente hoje é um incentivo para a gente correr atrás de um cargo público, correr atrás de um estudo. E no meu caso, não sei se vão perguntar sobre rotina, mas eu não tenho aquela vidinha de que vai para academia, de que faz isso. Eu não conseguia ter esses horários, mas eu tinha um foco, um projeto de vida, de passar na prova e eu precisava estudar. Aliás, precisava estudar mais do que os outros. Eu comecei estudando língua portuguesa, não num curso direto para o TJ. Eu comecei estudando um curso básico de língua portuguesa, porque no meu caso era do zero mesmo. Eu tinha que aprender o A, M com A e MA. Por exemplo, um exemplo que eu coloco aqui. Eu passei esse curso, acho que na época o site que eu usei para passar esse curso inicial foi um site que se chama... Não era mega concurso, não. É um site que tem muitas videoaulas disponíveis ali. Puxa vida, não vou lembrar agora. Não é do que concursos, né? Muitas aulas. Por ali eu fiz um curso do português do zero. E depois eu comecei a me perfilar um pouco mais para a prova. Há um momento, não sei se eu posso falar ou vocês querem... Pode continuar. Há dois momentos assim importantes nessa trajetória que eu gostaria de trazer para essa live, porque não quero esquecer deles. E o primeiro momento foi o momento onde eu me determinei a começar a estudar. Isso foi numa virada de ano, um 31 de dezembro, para o 1º de janeiro. E eu acho que foi no ano de 2019, 2020, nesse ano assim. Eu peguei um papel, eu peguei uma caneta e eu coloquei um dia, o meu nome estará na lista dos aprovados do TJSP. Eu coloquei escrito. Aquilo virou para mim uma meta, um desafio, um propósito de vida. E eu comecei a estudar. Lógico, quem começa a estudar, começa perdido. Eu estudei por muitos lugares, sabe? Tudo que disponibilizava de graça, eu estudava, porque não tinha condição de pagar um curso caro. Live, eu assistia live com alguns professores de diferentes cursos, eu pegava aquilo que estava disponível. Mas agora eu quero destacar um outro momento onde eu tive, assim, foi um contato com o Antônio, acho que o primeiro que eu tive. E esse momento aconteceu na virada de emprego. Quando eu saio do mercado, né? Eu falei do mercado porque depois eu contava para o Antônio sobre o mercado. Mas eu conheci o Antônio, assim, de falar com ele quando eu saio do mercado para entrar no posto. Nesse trance aconteceram muitas coisas, porque eu saio do mercado, entro no posto, mas eu pego Covid na primeira semana de estar trabalhando no posto. E era quando estava aquela primeira onda, aquele auge, foi terrível. Eu com medo de ser mandado embora, tal. Tudo bem, eu voltei. Quando eu voltei, eu vi que o Antônio tinha lançado, eu já estudava, a apostila que eu estudava nessas 2 horas de almoço era a apostila do Antônio do Tribunal. Foi a apostila que eu imprimi e eu folheava ela, estudava, respondia questões por essa apostila, que ele atualizava sempre de vez em vez. Eu achava muito didática e estudava. Mas naquela época, o Antônio lançou um material que era um material com áudio, com caderno de erros. E como eu não tinha muito tempo para sentar e estudar, às vezes eu ia escutando, enquanto eu estava fazendo serviço de casa, e escutando, enquanto eu estava no ônibus. Então, essa apostila para mim era uma coisa assim, um sonho de consumo, por assim dizer. E eu me lembro que naquela época eu peguei o telefone que estava embaixo, porque ele lançou com um valor promocional até durar, sabe, uma promoção que ele fez. E eu contei um pouco para ele de quem era eu, que eu vim de outro país, que eu queria estudar para o concurso, e a resposta que ele me deu foi algo que me marcou profundamente. Ele me disse: puxa vida, cara, você, pela moral que você tem, de sendo de outro país, querer estudar para esse concurso, eu vou te dizer uma coisa, para ti em específico, eu vou te dar essa apostila e você me paga o valor que você tiver em mãos. Olha, eu falo disso agora de uma forma, mas naquela época,
que eu tinha trocado de emprego, que eu estava com Covid, que eu não tinha dinheiro, que eu estava, sabe, com criança pequena ainda, pagando fralda para elas, tudo. Foi uma coisa que ele não entendeu o que ele estava me entregando. E eu paguei para ele R$ 30, que pode parecer, na minha realidade de hoje, muito dinheiro, mas para mim não era pouco. Ao mesmo tempo, eu me sentia que fui presenteado. E aquilo me incentivou muito mais, porque eu disse, alguém acreditou no meu potencial, e agora eu tenho em mãos um material assim, decente, por assim dizer, completo, eu preciso me dedicar. E eu comecei a estudar e a escutar em caderno de erro, e ia. E eu digo a você que está me escutando aqui, não é uma fórmula mágica que vai te fazer passar. Não é uma formulinha de bolo que você vai estudar, vai fazer e vai passar. É uma determinação e um foco. Eu não vim aqui para falar apenas de quem é o Sérgio, de que meu cérebro pode ter uma capacidade a mais do que o outro. Não é isso. Eu me considero, sim, uma pessoa que gosta do estudo, mas não se trata de um superdote que eu tenho para o estudo, e sim de um propósito. Eu fui ajudado, se eu cheguei até aqui a tomar posse do meu cargo, que já levou um pouco mais de um mês, né? Inclusive já recebi meu primeiro salário, né? Graças a Deus. E eu estou usufruindo disso, porque tem pessoas que me ajudaram. E num primeiro momento eu não queria deixar de falar sobre o Antônio e aquele fato de que ele me deu acesso àquela apostila. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta, algo inusual, né? Mas eu gostaria de virar a bola agora. Antônio, quero te perguntar, quando entrou em contato contigo, um naturalizado, querendo estudar, e seu coração foi movido à bondade, sabe, a me entregar esse acesso, você chegou a pensar que aquele naturalizado passaria? Rapaz, eu não sei se eu consigo, eu tô emocionado, cara. Então, deixa eu falar. João, ó, você é há pouco. Eu vou falar, calma A aí. história mexeu comigo também, Antônio, de verdade. Assim, ó, o pessoal acha assim que a gente faz as coisas, principalmente, sei lá, porque a gente quer ficar rico, a gente quer isso, quer aquilo, mas, cara, tem isso que o Sérgio falou aí, tipo, você participar da mudança de uma vida, não que fui eu que mudei a vida, foi ele que fez a mudança, mas você tem um pouco, cara, você ter ajudado um pouco que seja, é uma coisa que não, que não tem preço, é coisa assim, é um presente, é o maior presente que você pode levar para a vida, é você ter a certeza de que o que você faz, que parece pouco, parece bobeira, isso pode ajudar a vida de alguém. Outro dia, não dizendo que eu sou um cara legal, mas no mesmo o outro concurso, tinha uma professora entrou em contato comigo e falou: Antônio, eu não tenho dinheiro, eu queria estudar tal. Eu falei para ela, acho que é Patrícia, fala, pega a apostila, faz aí. Aí ela passou o tempo, tal, ela não entrou mais em contato. Um ano depois, ela entrou em contato e falou assim: Antônio, estou de volta aqui para pagar a sua apostila. Eu não fiz, eu desisti do concurso do TJ, eu fui fazendo a minha área e agora eu sou professora, e era o que eu queria, e graças a você, etc. Cara, essas coisas não tem, João, cara, isso não tem preço, João. O cara Sim. pegar o teu vídeo, a tua lição de vida, aí você se lascou lá em Minas Gerais e correu atrás, não é humilde igual a maioria, e isso que você faz, poder transformar a vida de alguém, não tem preço, cara. Agora, agora respondendo para o Sérgio, desculpa, eu tenho essa cara Não, feia, mas eu mexi mas comigo também a história, de verdade mesmo, eu, Antônio, mexeu mesmo. eu sou frouxo pra caramba. Cara, com o Sérgio, quando o Sérgio me falou comigo, eu falei assim, caramba, meu, esse cara de cor, esse cubano aí, esse cubano é ousado, cara, esse cubano, como é que ele foi, a primeira coisa que eu pensei, como é que ele vai acertar a língua, como é que ele vai acertar a língua portuguesa, cara? Eu falei assim, não, mas se o cara tiver, a gente sabe, Sérgio, assim, por exemplo, o João, teve uma época que eu trabalhava lá em Santo André, eu era fiscal de ônibus na época, eu já tinha saído
tinha saído dos Correios, já não era mais lavador de carro. Aí eu falei pro rapaz, olha, vamos fazer o concurso do TJ. Ele falou, você é louco, rapaz? Eu acho que eu já falei isso várias vezes. Você é louco, se a gente não passa, quem passa nesse concurso aí é quem é formado em Direito. Eu falei, não, cara, mas o edital está falando que precisa ter só o 2º grau. Mas isso aí é para enganação, tal. Eu falei, poxa, mas a gente podia tentar, cara, quem sabe? Você não vai. Ele falou, você não vai passar. Eu falei, poxa, caramba, meu, como você não vai passar? Aí eu falei assim, não, vou mostrar para esse cara que eu passo. Aí eu passei. Aí o colega falou, o Antônio passou naquele concurso, na primeira fase. Aí ele falou, pô, mas na segunda fase ele vai ser reprovado. Eu falei, caramba, eu vou mostrar para esse cara que eu passo só de raiva. Aí, então, passei. E quando o Sérgio me falou, me chamou, cara, eu sei lá, parece que você sente alguma coisa assim, fala assim, cara, esse cara merece. Que se o cara vem de outro país, o cara quer fazer um concurso, ele merece, você merece uma oportunidade, merece você confiar. Eu sabia que não. Eu pensava sempre em língua portuguesa. Eu falei, nossa, ele vai ter que estudar muito língua portuguesa. Mas, assim, eu nunca duvido de ninguém. Tinha um outro rapaz que ele falava, Antônio, eu não consigo, eu não vou passar nesse concurso. Eu falei, cara, se eu passei... essa frase é muito boa para o Sérgio. Se eu passei, o Sérgio vai falar, se o Sérgio passou, Consegui, você que consegue. é de outro país, por que você, que é daqui, cara, que você não passa? É questão de querer, é questão de deixar as coisas banais de lado. Eu preciso curtir o domingo, eu preciso curtir a praia. Eu moro aqui na frente da praia. Mas você acha que eu vou para a praia todo dia? Não vou, porque eu tenho compromisso. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu deveria estar indo com meu filho para a praia em vez de estar fazendo isso. Mas se você não tiver um foco, uma determinação, você não vai para frente. Eu posso ir para a praia. E depois, e lá na frente, como é que eu vou conseguir dar essa mesma vida para o meu filho se eu parar de correr atrás das coisas? Aí a pessoa não quer perder um final de semana porque tem que ir na festa tal, porque eu preciso curtir, eu mereço. Você não merece, você merece quando você tiver com a vida ganha. Não estou falando que quando você tiver rico, que a gente não vai ficar rico trabalhando o salário do TJ, todo mundo sabe que é 7 mil não vai enriquecer ninguém. O João é rico porque já nasceu rico, é diferente. Mas a gente exatamente. quiser. Mas vou deixar o Sérgio falar. Então, Sérgio, quando você me chamou, eu falei assim: caramba, vai ser difícil para ele língua portuguesa. Mas eu nunca desacredito de ninguém, porque já desacreditaram muito de mim. E eu provei que sem fazer cursinho, sem ter dinheiro, os caramba quatro, você consegue. João, só para terminar, teve um concurso que eu fiz da Prefeitura de Santo André, que eu passei, eu não fiz a inscrição na primeira vez porque eu não tinha dinheiro. Aí um colega meu falou assim: ô Antônio, tu não vai fazer aquele concurso de Santo André? Eu falei, eu trabalho nos Correios. Eu falei, não, cara, eu não tinha dinheiro, deixei passar a inscrição. Aí o cara falou assim, poxa, mas foi prorrogado. Aí eu falei, poxa, mas eu também não tenho dinheiro. Ele falou, não, você vai passar, você vai fazer o concurso. O cara me levou lá na Fundação Santo André, pagou minha inscrição, comprou uma apostila. Eu falei, agora eu tô lascado, porra. Agora eu tenho que. Agora eu tenho que passar, porque o cara acreditou mais em mim do que eu mesmo. E o cara, o Jair, lá de Santo André, ele comprou a apostila e ele pagou minha inscrição e ainda comprou a apostila para mim. Então, como não dá, eu não consigo não acreditar nos outros. Eu acreditei em você, eu sabia que ia ser difícil, Sérgio. Eu sabia por causa de português, mas eu nunca desacreditei em você. Se eu tivesse desacreditado em você, eu nunca teria te incentivado. E você sabe que eu te incentivei. Não era para te colocar em uma situação difícil, mas era porque realmente eu tinha todo para ser um desacreditado. E como já falo, a minha motivação de estudar e de passar e de entrar não é mostrar para os outros que eu sou capaz, mas sim alcançar, sabe, uma estabilidade para minha família, né? E poder trabalhar num lugar acorde com, sabe, com as capacidades que a gente precisa e o perfil que a gente precisa desenvolver. Mas justamente por ser grato a Deus, eu coloquei esse momento que me marcou. Mas eu poderia mencionar muitas pessoas que de alguma forma me incentivaram. E uma das principais que está é a minha própria esposa, porque assim ela me viu
durante todo o tempo que eu ia dormir. Às vezes eu ficava dormido com fone de ouvido, escutando alguma videoaula, ela tirava o fone de ouvido de mim. Ela viu que eu, às vezes eu tinha um cansaço físico muito grande, mas eu, mesmo assim, eu tinha um hábito de estudar, eu tinha um momento meu para estudar. Era bebê pequeno, era uma noite mal dormida, mas eu dava o jeito de todo dia fazer alguma coisa. E quando a gente entra nesse universo do estudo, é apaixonante. Você tem um momento, você e o estudo. E o meu pai é um médico conhecidíssimo lá em meu país, e foi ele que, de alguma forma, quando eu era muito novo, ele me disse: filho, o conhecimento não ocupa espaço. Filho, você precisa estudar, não para mostrar para os outros, mas estudar para que a vida te abra oportunidades. Meu pai me diz, a sorte é uma coisa muito relativa, porque não existe em si uma sorte louca que ilumina alguns e desacredita em outros. Ele falou, o que existe é uma oportunidade que vai ser aproveitada por aquele que se preparou para isso. Então, meu filho, você precisa se preparar. Você precisa correr atrás. E eu tenho feito isso, e assim, hoje, logicamente, estou entrando de uma forma triunfante em um dos maiores tribunais do mundo, maior, né? E em um emprego sonhado e almejado, mas houve uma trajetória, houve pessoas que me ajudaram, e houve muito incentivo. Eu fiz minha parte, que foi me dedicar, acreditar que poderia ser possível, mas eu não poderia mencionar aqui, deixar de mencionar, que eu fui muito ajudado por várias pessoas que convivem comigo. E eu devo isso a todos eles. E, Sérgio. João. João, eu contei uma posse, eu chorei junto contigo. O dia que você falou o vídeo entrando no tribunal, eu vinha de carro. Eu te tinha no alta voz, no viva voz. Eu parei o carro para chorar. O dia que você contou, sabe, a sua entrada. E casos como o seu também me inspiraram, porque eu era um improvável. Eu era alguém que ninguém esperaria que hoje estaria tomando posse de um cargo, mas quando um improvável se posiciona, começa a estudar, se dedica, esse improvável alcança, esse improvável chega, e esse improvável mostra que todo mundo, se posiciona bem, consegue educar e consegue trabalhar. Antônio, a história do Sérgio, ela é de fato assim mesmo espetacular, não é? Talvez a mais impressionante assim que eu vi. É muito, até mais, eu vou falar para você, mais desafiadora do que a nossa, porque eu vou falar um negócio para você. Por mais dificuldades que nós tenhamos e tivemos, né? É diferente uma pessoa vir de outro país, porque tem a questão da cultura, né? Porque assim, e a legislação também, por mais que ele. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que ele não conhecia, tá? A legislação do país dele, eu penso que não. Eu acho que lá ele não estudava direito constitucional de Cuba, não estudava a Constituição de Cuba, não estudava o Código Penal de Cuba, não estudava o processo civil de Cuba. Mas por mais que ele estudasse lá, Antônio, o Sérgio, ele é o verdadeiro caso da pessoa que começa a estudar do zero. Esse é o verdadeiro caso. Por quê? Por mais que lá em Cuba ele estudasse alguma coisa, isso não dava para aproveitar no nosso país. Por exemplo, no nosso país, eu falo nosso país, o país dele, né? Porque hoje ele é brasileiro, país de todos nós. Aí veja, o cara vai estudar Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, mora lá nos Estados Unidos. Aí ele vem para o Brasil, não é a nossa Constituição. Ah, não, ele é especialista em processo penal lá nos Estados Unidos, mas não é o nosso processo penal. Então, ele começou do zero, de verdade, do zero. O cara poderia entender todas as regras gramaticais do idioma dele lá, eu acho que é espanhol, né? Mas não é a nossa língua, não é a língua brasileira, não é a língua portuguesa, me desculpe, né? Eu até falo que nós falamos, eu falo isso brincando, né? Claro, que nós falamos brasileiro, porque o nosso português é diferente, pode ver, né? O português de Portugal, o pessoal fala mais ou menos assim, né? Portugal, português. O nosso português é diferente, né? Então nós temos um português brasileiro, vou brincar assim. Então ele começou do zero, porque o cara não sabia falar português. E muito mais do que isso, falar português, todo mundo que nasce no Brasil ou num país de língua portuguesa sabe.
Já aprende falando. Mas nem todo mundo é alfabetizado, nem todo mundo sabe ler e escrever. E para nós, como eu falei no vídeo de apresentação, para nós que já estamos no Brasil, acostumados com a língua, temos dificuldade para uma pessoa que não tinha contato com a língua, né? Então, Sérgio, eu queria que você falasse sobre isso. Isso, Quais matérias do tribunal mais te geraram dificuldade para aprender? olha, Ô, já... João, Sérgio, licença. Antes do Sérgio falar, João, eu queria fazer uma observação que ele falou da esposa dele. Aí eu lembrei quando eu comecei a estudar, rapidinho, Sérgio, que isso aí é muito importante e eu acho que a gente despreza um pouco. Quando eu comecei a estudar para o TJ, eu morava com uma pessoa. E, e era aquela correria de estudar, não ter tempo de fazer. Chegava trabalhar na prefeitura de Santo André, e chegava, tomava banho, tinha que estudar tal. Aí uma vez ela falou assim: você estuda e nunca passa. Eu falei assim: caramba, mas se eu passar, vai melhorar a nossa vida. Ah, mas você nunca passa, você nunca vai passar em nada. Eu falei, caramba, eu falei, Jesus, eu falei assim, poxa, a pessoa que eu queria que me apoiasse, né? Igual o Sérgio, eu fiquei até com inveja do Sérgio, cara. ela, Que ela a, no vídeo colocou Sérgio, amor, tua família a, te ama. Ariadna, Ela é minha esposa. parabéns, Ariadna, pelo super-homem que você tem. Então, você veja, a gente precisa em casa, quem tem parceiro, quem é casado, quem tem namorada, os dois precisam caminhar no mesmo sentido. Um precisa ser parceiro do outro. Porque não é fácil estudar, não é gostoso estudar, não é legal. O legal é namorar, é curtir, é passear. Então, a outra pessoa tem que entender que aquilo que o outro está fazendo vai melhorar para todo mundo. Se ele hoje o camarada não está podendo ir passear no shopping, lá na frente ele vai poder, porque vai emendar feriado, vai ter o recesso, vai ter férias e vai poder viajar, vai ter tudo. Só que as pessoas assim, parece que são egoístas, não querem viver o sonho do outro. Então, se você tem alguém que não vive o seu sonho, abra a mente e corre atrás do seu sonho É difícil, sozinho. porque sozinho é mais difícil. Sim. É mais Sérgio, eu queria que difícil. você Então, só retomasse. mandar um abraço. Peraí, João, deixa eu mandar um abraço para a dona Ariadna, dizer que era um exemplo de mulher, e por isso que o Sérgio é um exemplo de homem, porque um grande homem tem que ter uma grande mulher. Parabéns, Sérgio, pela sua esposa e pela sua família. Agora vai, João. Acabar a live, Não, eu vou responder, mas eu queria que vocês me lembrem de, não me deixem esquecer, de contar um fato que tem a ver com minha esposa e minha mãe na troca de lotação antes da posse. Eu quero não esquecer disso. Só deixo esse ponto ali antes de responder a pergunta de João, certo? tá. Posso já falar? Qual foi dessa parte toda, como eu falei aí, né? Que é tudo diferente. O que você teve mais dificuldade? Olha, eu vou começar antes de responder de forma direta essa pergunta. Eu vou fazer um comentário para vocês entenderem como foi esse choque cultural, esse choque linguístico, esse choque diferente. E é o seguinte, eu não era acostumado, logicamente, a estudar em português, se bem que eu estudei as matérias da teologia aqui, antes de prestar o concurso, então, de alguma forma, eu me relacionei um pouco com a língua escrita, sabe? Mas na hora de escutar um áudio de lei ou de ler um texto de lei, eu vou ser muito sincero aqui de dizer que eu não entendia nada. Eu lia o parágrafo de atrás para frente, da frente para trás, e eu não entendia nada. A linguagem técnica, eu não entendia o que queria dizer. Embora eu entendesse o sentido das palavras, a hora de eu entrar e ler um texto daquele, eu não entendia nada. Mas mesmo sem entender, eu fui insistente. Eu dizia, eu não entendo nada hoje, mas quando eu ler de novo amanhã, eu vou pegar mais um pouquinho. E é isso que eu fui fazendo. Quando eu começava a responder questões, eu encarava de frente aquela dor de não saber. Porque você começa a errar porque não sabe, mas aquela dor é boa. Ela te leva a entender qual é a tua verdade. Você não sabe nada.
Você precisa saber. Então, de tanto escutar, de tanto ler, de tanto reler, de tanto buscar, 1 hora dentro do meu cérebro começou a haver uma luz, um entendimento daqueles dispositivos legais. Eu comecei a identificar que existiam palavras-chave. Por exemplo, quando a lei diz poderá, é uma faculdade. Quando a lei diz deverá, é uma obrigação. Então, eu atrelava aquilo que eu estudava com professores. Tem um professor que, porque tem uma coisa que eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque é outra história. Mas eu tentei validar meu diploma aqui no Brasil, foi um caso sabe, de muito esforço também, inclusive de juntar um dinheiro que eu perdi, não consegui. Esse é tema para outra live, tá? Se vocês quiserem saber esses detalhes. E havia um professor que era na parte dizer, sou concurseiro e vou passar, algo assim. E ele dizia, falava sobre motivação, falava, você tem que estudar constantemente, até que chegue uma hora que você comece a descobrir. E eu digo que a maior dificuldade, logicamente, para mim, foi a língua portuguesa. Porque a gramática do espanhol não é nem de longe parecida com o português. Aqui tem tudo mais classificações e subclassificações. A ortografia, para vocês terem uma noção, tudo que é certo no espanhol está errado em português e vice-versa. A palavra livro, que aqui escrevemos com V, em Cuba é com B, libro, com B. Então tem muita diferença. E eu precisei aprender na marra. Aprender, sabe, na raça. Eu precisei, era como uma autoflagelação. Estudo porque preciso. Mas, ao mesmo tempo, essa determinação ela vai ficando boa quando você vê que você começa a sair do zero e começa a andar. Eu digo, se alguém me pergunta quanto tempo se passou para eu, de fato, entrar no TJ, e foi mais ou menos 5 anos, mas não 5 anos direto no TJ. Eu estudava, né? Estudava, parava e assim, começava, quando veio o concurso, parei, esperei classificação e depois voltei de novo. Mas um diferencial que fez na minha vida foi quando eu comecei a estudar, sabe? Respondendo muitas questões. Porque o cérebro guarda aquilo que está errado. O caderno de erro é muito importante. Você anota. O Antônio dava esse método. Você tem que responder aquilo que errou, anotar e voltar de novo para diminuir a margem de erro. E assim, as matérias que mais desafios foram para mim atualidades, por exemplo, porque podia cair qualquer coisa. Não sou alguém que já acorda e liga a TV, porque é muita má notícia. Eu não acordo e ligo o jornal, porque eu acho que uma dose de veneno podia. É muita coisa errada acontecendo. E eu precisava, então, sabe, estar atualizado, estar antenado com os fatos políticos, econômicos. Essa foi uma das matérias que mais trabalho me custou. Aprendi a gostar do direito, estudando, sabe? Aprendi a gostar da Constituição, aprendi a gostar do direito penal. Civil, eu acho que era muito extenso o conteúdo, mas assim também a gente vai pegando alguns macetes, vê os artigos que mais caem. E a língua portuguesa foi a matéria que eu mais me dediquei. Eu dizia, se os outros estudam e vão dormir, eu preciso ficar acordado para estudar o dobro, porque eu preciso aprender a língua portuguesa. Foi a matéria que mais estudei. Eu resolvia todo dia muita questão de língua portuguesa. E eu resolvia por etapas. E nessa segunda prova, onde eu já de fato passei, eu posso trazer aqui um diferencial. E é que eu paguei uma plataforma que se chamava Siga Escrevendo. Essa plataforma, eu acho que o interessante dela é que são questões, mas são questões baseadas no edital verticalizado da prova. E a gente consegue entender qual é nosso nível em cada um dos pontos que são classificados ali. E eu estudei, resolvi, escutei, fiz, até que eu disse, eu acho que dessa vez eu vou conseguir e Deus vai me ajudar para eu poder entrar na prova. Eu me confiei, porque eu sou uma pessoa que tenho habilidades na parte de matemáticas, números, exatas. Eu me confiei e eu deixei de lado um pouco o estudo de matemática. Mas, para minha surpresa, quando eu chego na prova, a matemática estava muito acima do nível que eu esperei. E o pior desempenho que eu teve na prova foi exatamente uma das matérias que eu sou um pouco mais fluente, que é matemática e os números. Eu errei 4 questões. Eu tive que duas que não me dava tempo, quase eu chutei. Por quê? Porque eu me confiei. Mas nem por isso eu digo que estou certo ou estou errado, mas aí que está o perigo. A gente não pode se confiar. A gente precisa estudar, se preparar
E eu vou dizer uma coisa, você que passar no concurso, você me pergunta, você que está me ouvindo, não sei quem você é, onde você está, qual é a tua história, você que passar, estuda. Continua estudando. Se automotive. Procura um motivo forte na tua vida que te faça almejar esse cargo. Não desiste. Não escuta uma voz que te diz que não é para ti. Continue. Porque mesmo começando do zero e não entendendo nada, como eu, que não entendia nada, aos poucos a luz foi chegando, aos poucos eu fui enxergando cada matéria e eu peguei amor pelas matérias. Eu fiz, assim, do meu estudo, um momento de prazer. Mas isso não foi logo de cara. No início era muito pesado. Depois eu estudava, mas eu sentia que eu estava fazendo algo de bom pela vida. Que eu estava lutando por algo digno, por algo nobre. Eu não estava ali no meu tempo de estudo, querendo planejar o mal contra ninguém, ou tirando aquilo que é de ninguém. Eu estava me esforçando, construindo. E assim, hoje é muito, aparentemente, plausível, né, estar aqui falando em público para quantas pessoas, milhares de pessoas na internet, você com um troféu na mão. Mas o que eu quero destacar aqui, a vitória não começa aqui quando a gente levanta a mão e diz eu conquistei. A vitória começa lá no seu quarto, quando ninguém te vê. A vitória começa lá no seu dia a dia, onde você está indo de ônibus, está com um áudio, escutando da lei. A vitória começa quando você diz, eu preciso correr atrás, e você se prontifica, acorda de madrugada, muitas das vezes ajudando a lavar a louça de casa, escutando uma videoaula. Então, nesses momentos que ninguém te vê, principalmente ali, é quando começa a vitória. E acabando assim, porque eu também gosto de falar, né? Sou pastor também, e o Não, pastor costuma mas falar. ô Sérgio, pode deslanchar o assunto, mas eu queria perguntar um negócio para você sobre informática. Você teve Não, dificuldade com informática? Porque, sabe por que que eu pergunto isso? Porque informática é uma matéria mais universal, né? Por mais que os termos sejam diferentes, mas o Windows é o mesmo. O Windows é o mesmo. Aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. Você teve dificuldade com informática? olha, a informática, ao meu ver, é um dos vilões desse concurso. É um dos vilões. E eu sim posso reconhecer, não tinha me lembrado, e foi até bom o senhor falar sobre a informática, porque foi uma das matérias que eu precisei, depois da língua portuguesa, foi essa matéria, dar um pouco mais de atenção. Eu estudei pelos vídeos do YouTube que o professor Nishimura disponibilizou naquela época, né? Fiz questões de tudo quanto é canto, mas assim, aula, porque eu vi que as aulas dele estavam um pouco mais retas, mais diretas ao ponto. Eu vi também uma boa opinião sobre aquele professor e fui. Então, eu corri atrás de tudo que se disponibilizou, de tudo que se prontificou. Mas a apostila que eu estudei, assim como tal, foi mais o Antônio, que eu lia todo dia, marcava, lia, e aqueles áudios que ele me possibilitou. Mas na informática eu precisei dar atenção também. Foi um segundo, depois da língua portuguesa, foi a informática que eu precisei estudar. Na prova eu fui até bem, acho que eu errei 3 de informática na prova. Eu errei 3. Mas, por exemplo, na língua portuguesa, eu fiz a prova e achei a prova difícil. A última, de 2024, achei ela difícil. Mas eu li, reli e eu fiz a prova. E tinha uma questão em especial de língua portuguesa que eu disse, meu Deus, essa questão eu não estou certo. Era uma questão de sinonímia. Era uma palavra que dizia números parcos. Eu dizia, meu Deus, o que significa isso? Para mim, Nem a falar gente sabe. em chinês. Eu dizia, meu Deus, será que é a que eu coloquei ou não é a que coloquei? E até a última hora da prova, quem é concurseiro sabe dessa ansiedade que a gente gera, fica com uma pergunta em um segundo plano no cérebro. Eu fiz minha prova, não me dava tempo de finalizar, não queria ficar dos 3 últimos da sala, chutei 2 de matemática e eu voltei naquela questão de língua portuguesa e de última hora eu troquei o gabarito que eu tinha colocado. Pois bem, das 24 questões de língua portuguesa, foi aquela questão que eu errei. Ela estava certa. Então, assim, a matéria que foi meu maior medo, foi também meu maior foco, meu maior estudo, e eu consegui, com muito esforço, vamos dizer assim, gabaritar a língua portuguesa antes de apagar, de trocar aquela questão, porque acertei 23 e 24. Agora, isso impactou muito na classificação, porque assim, junto comigo eu tinha 4 candidatos, os 4 com a mesma nota. O Sérgio, o cubano, foi o primeiro entre os 4, justamente porque meu acerto de língua portuguesa foi maior que os outros. E assim, eu sou muito grato
a vida que Deus me deu aqui nesse país. Eu não vou falar de política e não é momento sobre isso, mas vou falar de humanidade. Hoje, os direitos essenciais dos cubanos, eles estão sendo comprometidos, porque quando uma pessoa não tem direito à energia elétrica, não tem direito a ter, por exemplo, um chuveiro quente, não tem direito a ter o alimento que precisa para viver, não é um luxo para viver. Quando isso é tirado, a gente acaba tendo algo que se chama... Acho que o meu carro está apitando. Só um minutinho, então. Ô, João, enquanto o Sérgio falou uma coisa aí que é muito importante, cara. Esse negócio de trocar a questão. Quem é concurseiro rodado igual a gente sabe que não deve mudar a questão. Porque quando a gente marca uma questão, mesmo que a gente não saiba, é porque o nosso subconsciente, na hora que você leu a questão e você marcou, é porque o subconsciente sabe que aquilo ali é a resposta correta. Eu já fiz isso na OAB. Na OAB eu troquei 5 questões. As 5 questões que eu troquei estavam certas e eu errei as 5 questões. Quase que eu era reprovado. Começou a apitar e já resolvi. É verdade, eu também eu já troquei duas questões nas últimas provas aí, e as duas também estavam certas. É terrível, trocar questão é terrível. Porque é o seu subconsciente, porque o seu consciente, ele não sabe, ele é aquela memória ali, paliativa, ele não sabe se está certo ou não. Mas o subconsciente sabe que você marcou porque estava correto, porque lá no fundo está guardado aquela certeza. Eu concordo com você. Sérgio, Sérgio. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre eu não sei se nós perdemos aqui o fio da meada. Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre os estudos do direito, né? Os direitos, olha só, direito. Você começou a estudar por videoaula, direito, foi isso? Porque você não entendia a nossa legislação. Você falou que começou a ler, aí você não entendia nada. Mas para você compreender, você foi videoaula? Foi por videoaulas e leitura seca. Videoaulas e leitura seca. Eu observei uma mudança de comportamento do padrão das provas. Porque nas primeiras provas que a gente estudava, lá que estava nos bancos de questões ali, a gente via que era a lei seca. Elas trocavam uma palavrinha e se a pessoa que estava avisada sobre o texto original identificava já, né, marcava a correta. Mas aos poucos, já o concurso foi evoluindo para um tipo de questão assim um pouco mais de compreensão do texto. Então já eram cases, já eram situações onde a pessoa não somente tinha que saber a lei, mas interpretar o que essa lei dizia. Logicamente, nesse ponto, o concurso favorece as pessoas que são da área do direito, por eles já terem um embasamento de leitura, de jurisprudência, de todo esse tipo de conhecimento. Mas eu dizia dentro de mim, não importa que eu não sou da área do direito, eu já sou meio que um louco por chegar aqui onde basicamente não tenho chances, mas eu preciso ver, escutar, ler, tentar, sabe, me familiarizar com o áudio. Me ajudou muito. Eu sou uma pessoa muito auditiva, eu sou músico também, tenho a ver muito, sou professor de música, eu vivia inclusive, que me sustentava antes de entrar no TJ, agora meu último emprego era professor de música, né? E o que acontece? Tudo que eu escuto, eu lembro. E assim eu fui me adaptando a escutar. E quando eu lia, eu lembrava do que eu tinha escutado. Mas assim, foi bem desafiador. Por exemplo, na prova, essa de 2024, o direito estava cheio de cases. Uma prova cansativa para ler. Uma prova difícil. A gente sai surrado da prova. A gente sai da prova com aquele sentimento de que, tipo, fui mal, eu não consegui. Foi, inclusive, naquela prova que foi cancelada, a prova da capital. Sim. E assim, eu falei, meu Deus, se cancela essa prova, eu tô lascado, porque, né, eu me dei bem na língua portuguesa, em outras coisas. Mas foi difícil. Sérgio, calma aí, Sérgio. Sérgio, calma aí que eu vou fazer um comentário aqui. Calma aí. Faz aí, João. Esse eu tenho que responder, tá bom? Eu acho uma palhaçada estrangeiro fazer concurso para estar bem no nosso país. Olha só, pessoal. Brasil garante o direito. É constitucional, né, João? Fala para ele. Tá? Isso aqui é direito constitucional. O direito de expressão ele é garantido, tá bom?
Só que também dá o direito de resposta. Eu vou responder, não vou nem deixar o Sérgio, eu vou responder. Primeiro que o Sérgio não é estrangeiro. O Sérgio é brasileiro, entende? Porque existem dois brasileiros. Existe o brasileiro naturalizado e o brasileiro nato. Ele é brasileiro. Até porque para tomar posse no cargo, em qualquer concurso público do Brasil, para tomar posse, tá lá os requisitos no edital. Tem que ler o edital. Tá escrito lá assim: requisitos para tomar posse: ser brasileiro. Tá lá escrito. Se ele tomou posse, é porque ele é brasileiro. Brasileiro. Nato ou naturalizado, né, Não João? importa, não importa. É. Se ele é brasileiro nato ou naturalizado, ele é brasileiro. Então, não vem não, tá bom? Não vem não. É porque aí eu acho que você não consegue passar no concurso, porque o cara, ele vem de outro país, tem que estudar a língua portuguesa do zero, porque o cara não sabia absolutamente nada, e é verdade, porque ele não sabia nem falar português, como que ele sabia a língua portuguesa? Não sabia a nossa legislação, e foi lá e passou duas vezes, porque ele passou no TJ de São Paulo duas vezes, tá bom? Então não tem essa de, eu acho palhaçada, sabe por quê? Isso aí é fraqueza, não consegue passar no concurso, aí vem dizer que o cara veio se dar bem no A nosso culpa. país, não. É exatamente, nosso país, inclusive o país dele, porque ele é brasileiro, Eu entendeu? também É brasileiro. A- Beleza? Não, eu vou deixar você responder, mas ó, é só isso mesmo, tá bom, Ô, pessoal? João, Não antes que o tem isso, Sérgio, não. É antes que o Sérgio fraqueza. responda, É fraqueza, Antônio, da pessoa. A pessoa, ela. Ah, porque eu acho uma. Por que, que você não passa na frente dele? Por que, que fazendo a prova com ele não passa na frente dele? Ô, João, Entendeu? Eu não eu vou aguento falar. essas coisas, cara. É sério, eu perco Ô, a João, paciência fácil com essas coisas. João, antes que o Sérgio falar, eu vou falar também. Eu passei por isso, eu tava até falei com o Sérgio hoje, que já me falaram assim, como é que você vem nordestino, vem lá de Pernambuco para tomar Uai, para tomar o cargo aqui. Ué, estuda, pô. Se você é estuda, superior, uai. estuda. O cara falou assim: você vem de Pernambuco aqui para tomar nossas vagas. Ué, se você é superior, você não é só estudar. Então, só fala aí, Sérgio. O Sérgio é educado. Se eu for falar, João, eu já perco a Não, rara. eu sou Deixa super o Sérgio falar. educado, Antônio. eu Eu sou super educado. vou pedir Mas é porque assim, você sabe que eu sou um cara que eu não gosto de mimimi. Não gosto, não, eu não Tá gosto, sabe por certo. quê? Porque eu sei o que é trabalhar na roça e ter que comer, ter que comer manga com farinha na roça, porque não tinha outra coisa para comer. Eu Esses sei o caras não que sabem o que é é isso, não. trabalhar na roça, Antônio, e ter que comer arroz com machixe 6 meses, porque não ter o que comer. Eu posso dizer que eu passei, com todo respeito aos advogados, arquitetos, engenheiros, seja qual for, eu passei na frente de um monte de cara desses aí, com formação na USP e tal, que eu passei em sexto lugar para Bragança Paulista, e muitos não passaram, foram reprovados. Então eu posso dizer, eu passei porque eu mereci. Eu passei porque eu fiz a minha parte, eu passei porque eu me esforcei, eu passei porque eu fui dedicado, disciplinado, tive o apoio da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Por isso que eu passei. Aí vem a pessoa e fala: é uma palhaçada estrangeiro fazer concurso no país. Ele não é estrangeiro, ele é brasileiro, naturalizado, só que brasileiro. Agora veja, por que você não passa na frente dele, uai? Vai lá, faz a prova, compete com ele e passa. Eu duvido que você vai passar. Uma pessoa que nasceu no Brasil, conhece a nossa língua, conhece a nossa legislação, não vai passar na frente dele que teve que aprender tudo do zero. Português, Não tem constitucional, capacidade, João. administrativo, processo penal, processo civil. Teve que passar tudo do zero. Teve que aprender tudo do zero. Eu quero dizer para vocês que esse aqui de verdade, teve de aprender tudo do zero, do zero. Porque lá no país dele não se fala português. Então não vem com essa, não. Isso é fraqueza. Vou deixar o Sérgio responder aí. Olha, eu vou responder em um tom um pouco diferente, inusitado até esse tipo de questionamentos. Primeiro, eu vou dizer que eu respeito muito a opinião desse brasileiro nato, né, que me diz que ele acha que é uma palhaçada para mim, como estrangeiro, chegar aqui e me dar bem no país dele. E eu vou, de alguma forma, começar concordando com ele, porque eu me dei bem aqui, sim. O Brasil foi um país que me abraçou de todas as formas que uma pessoa poderia ser abraçada.
Eu cheguei nesse país com 2 malas, onde tinha muita pouca roupa para mim, para minha esposa. Mas desde que eu cheguei aqui, quantas mãos me abençoaram? Quantas pessoas se prontificaram para me ajudar? A primeira coisa que eu fiz foi que alguém me ligou e me disse: eu senti de ti pagar o acesso a um curso de fazer bolos. Você gostaria? E eu falei: pois bem, eu gostaria muito. E eu fui lá, fiz 3 dias de curso. Lembro-me como se fosse até hoje. Quando estava o terceiro dia, eu recebi uma ligação da primeira encomenda de bolo. E por um bom tempo da minha vida, eu como confeiteiro ganhei um bom dinheiro. Inclusive, quando fui ao meu país, a primeira vez com minhas filhas, paguei os passaportes das minhas filhas, vendendo doces e vendendo pão de mel. E eu não me envergonho de nada disso, porque realmente o país brasileiro é um país de oportunidades. E eu aproveitei essas oportunidades. Isso em um primeiro momento dizendo que eu concordo com essa pessoa que falou que tipo, me dei bem. Eu me dei bem, sim. Mas o segundo que eu vou fazer e responder é perdoar se essa pessoa teve o intuito de alguma forma, desmerecer minha trajetória ou de colocar um sentimento de culpa que a mim não pertence. Claro Eu que não. para tirar o cargo que era de Não. mim, eu não participei de uma lista especial, porque se a gente pudesse falar de que eu teria entrado no concurso, porque há uma lista especial para candidatos naturalizados, que de alguma forma, se fôssemos justos, poderia eu ser um precedente para abrir uma classificação de uma lista especial de candidatos naturalizados para que eles sejam avaliados de outra forma. Se fosse desse caso, realmente eu estaria tirando o lugar de um brasileiro. Mas eu entrei no mesmo patamar que entraram todos. Eu tive a mesma chance que tiveram todos. Então, se o objetivo desse comentário foi desmerecer minha trajetória, eu quero lhe dizer a você que comentou isso, o seu comentário não consegue desmerecer minha trajetória. São só palavras e opiniões que fluem de um coração invejoso e de um coração incapaz de conquistar o que outro faz. E então, nesse tom, se quer expor e se quer trazer esse desconforto. E os meus amigos aqui, que já considero de amigos, tanto o Antônio quanto o João, eles experimentaram no início da live um sentimento de emoção, de agradecimento, foi ou não foi? De valor, porque vocês sabem o que é lutar. Mas agora o clima dessa live mudou porque vocês se indignaram. E eu quero pedir a vocês, liberem perdão também. Eu perdoo o que foi me dito, porque não desmerece a minha trajetória. Não tira nem um pouco a minha paz. Não, E claro que não. E vamos tocar o Ô, barco. ô, uma parte. olha, a melhor resposta que eu já vi na minha vida, É, João. o Eu Sérgio queria ter falou aí, essa, ó, Antônio, eu fiquei eu queria ter essa nervoso. inteligência. Eu queria ter a inteligência do Sérgio. Como eu não tenho essa inteligência e essa sabedoria do Sérgio, eu mando o camarada se lascar e vá para os infernos. Uai, pra baixo da... Ó, o Sérgio falou aí, ele participou do concurso, foi na lista geral, na ampla Exatamente. concorrência, e passou, E acertou se não fosse? E mesmo que não 23. fosse, João? Ó, não, isso eu sei, mas eu tô falando porque ele destacou isso, Antônio, o que torna a conquista dele ainda maior, porque ele acertou 23 questões de língua portuguesa de um total de 24 e só não gabaritou porque ele mudou uma questão em cima da hora. Se não tinha gabaritado as 24 questões, cara. O cara é merecedor e merece, é merecedor, é brasileiro. Primeiro que eu vou deixar aqui dito, ele é brasileiro. Ah, mas não, a Constituição fala o que lá? São brasileiros natos, os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que esteja a serviço do seu país, qualquer deles. E aí depois ela vai falar dos naturalizados, que é o caso dele. A nossa Constituição Federal, como todas as constituições dos países democráticos, ela permite a naturalização. Então, ele está 100% dentro da legalidade, 100% dentro da constitucionalidade e 100% passou por mérito, dedicação, esforço e disciplina, que é o que falta para muita gente que vem aqui encher o saco nos comentários. Meu amigo,
continuando aqui, é o seguinte, e aí, como que você resolvia a questão? Você já começava a estudar resolvendo questão, ou você resolvia a questão depois de um tempo? Porque, por exemplo, né? Eu não gosto, João Espíndola, Antônio, não gosto de resolver questão logo após estudar o conteúdo. Eu não gosto, porque eu fico com aquela sensação, Antônio, eu vou deixar o Sérgio falar, como eu falei, aqui é um bate-papo, não é exatamente uma entrevista, por isso que todos nós participamos da conversa ativamente. Eu prefiro resolver questões depois de um tempo, porque eu fico com aquela sensação de que eu só acertei a questão porque eu acabei de ver o conteúdo, aí eu não gosto, entendeu? Por exemplo, assim, acabei de ver lá impedimento e suspeição no processo civil. Aí eu já vou resolver questão, é claro que eu vou acertar todas, acabei de ver. Mas aí eu falo assim, como que você resolvia? Você já lia o conteúdo fazendo questão, ou você dava um tempo para resolver suas questões? Sérgio, Olha, depois eu queria que o Antônio falasse disso. o volume de estudo do TJ, vocês sabem muito bem que ele é muito grande e muito amplo. E a gente comete o erro de estudar mais a matéria que você gosta mais. E é exatamente o oposto. A matéria que você não sabe é essa que você precisa dedicar mais tempo, né? Mas, enfim, a gente precisa passar por todo o conteúdo. E existe um perigo muito grande, que é quando a gente entra a estudar sem ter uma estratégia de estudo. O que eu estou falando com isso? Querer enfrentar tudo de uma vez. Querer pegar, por exemplo, em um dia e pensar que vai resolver questões de toda a parte do ditado de direito constitucional, por exemplo. Não é uma boa estratégia, porque você acaba querendo assumir muita informação que rapidamente vai se dissipar. Existe em nosso cérebro algo que se chama a curva do esquecimento. E é o seguinte, o cérebro ele traz para a memória inconsciente aquelas informações que são úteis de necessidade vital para a sobrevivência, e informações importantes, relevantes, estão ali nesse subconsciente. Mas ele joga para a curva do esquecimento aquilo que não te é essencial para viver. O estudo, por exemplo, é algo que a gente se foca, mas querendo ou não, passa 1, 2, 3, 4, 5 dias e você se esquece. Enfim, como que eu fazia então para poder evitar e resgatar dessa curva do esquecimento e trazer para o inconsciente? Eu ia estudando o conteúdo por fatias. O que é isso? Por fragmentos. Eu pegava um pequeno fragmento, por exemplo, hoje eu estava estudando constitucional. Pegava o artigo 5, que é um pouco grande, né? Mas pegava ele inteiro. Estudava, por exemplo, 2 vezes lei seca. Tentava estudar. Tentava, por exemplo, depois ver explicação sobre ele. E depois tentava resolver questões. Ali eu ia errar em alguns pontos. Por quê? Porque eu ia identificar que meu cérebro estava não enxergando algumas coisas que estavam ali, que eram importantes para a banca. Depois eu ia voltar e rever esses pontos que eu errei. Então eu ia estudando por fatias. Parece um trabalho de formiguinha, parece no início que você não vai conseguir, mas quando você joga um tijolo aqui, outro tijolo aqui, outro aqui, você vai construindo um castelo, né? Quem já estudou e passou muitas vezes pelo mesmo artigo, chega uma hora que decora. Chega uma hora que aquilo que no início estava lá na curva do esquecimento, você trouxe para o subconsciente e você aprendeu. Quando você cansou de ler, você aprendeu. Quando você cansou de responder, você aprendeu. Quando você cansou de tentar, você conseguiu. Então, não existe uma leitura única e uma fixação única. É várias leituras. E as questões, Sérgio? Quando que Então, você fazia? Você esperava mais tempo para fazer as questões? fazia logo após. Por exemplo, eu estudava aquela fatia, né? Estudava a Constituição Federal, por exemplo, era lei seca, era comentários sobre a lei e era questões daquele artigo. Eu partia para outras coisas. Depois de um tempo, eu voltava de novo naquele lugar. E aí voltava a lembrar. E assim eu fui passando pelo edital do concurso. Passei umas 2 vezes o edital inteiro, acredito. Sim, sim. Antônio, o que você tem uma opinião sobre isso? Eu, ao contrário do Sérgio, eu não gosto de resolver questões logo após, tá? É o meu jeito, né? Aí é uma questão de jeito, é uma questão de escolha, né? Cada um tem o seu. Mas o que você tem a falar sobre isso, Antônio? Então, João, quando eu fiz a inscrição para o TJ, eu comprei a apostila da solução, né? Até o Douglas também estudou por ela, o professor Douglas.
E eu comecei a ler, João, e eu não entendia nada. Exatamente. Tanto é que eu não conseguia saber a diferença entre concussão e corrupção passiva. Eu falava assim, poxa, mas aqui está falando tudo igual, cara. Não tem diferença desse. Esse artigo e esse outro aqui não estão diferentes. Aí, o que é que eu fiz, João? Na apostila solução, eles também tinham uma apostila de questões. Então, eu falei, não, eu vou começar a ver como é que isso é cobrado. Eu não vou pegar uma teoria que não tem fim, que eu não vou entender nada, eu não era formado em direito na época. Falei assim, não, eu vou começar a fazer questões. Então, o meu método, foi o mesmo que me fez passar na OAB, que eu passei no TRE, você não sabe disso, né? Eu passei no TRE, João, e eu fui reprovado da datilografia, o capeta da datilografia. Então, mas eu começo sempre a estudar por questões, sem ver a teoria. Eu sei, é totalmente diferente do teu método. Por quê? Porque ali você está vendo realmente o que cai, você vai saber o que você não sabe, o que você mais ou menos sabe, você já faz um filtro daquilo que é primeira, do que é isso, do que é relevante e do que não é. Quando você vai para a lei, João, isso aqui, faz um teste um dia. Quando você vai para a lei, tudo aquilo que você errou, cara, aparece ali que você fala assim, gente, isso aqui eu sei. Você começa a lembrar das questões erradas que você errou. E essa prática de você anotar o que você errou, você já está fazendo uma revisão, você já está deixando anotado o que você não sabe. Você já sabe o que vai ser revisado. Então, aí você faz o seguinte, eu fazia o seguinte, eu pegava 10, quando eu peguei a apostila da solução, em 1994, 98, aí eu pegava 10 questões, falava, deixa eu ver essas 10 questões aqui. Eu respondia as 10 questões. É lógico que eu errava a maioria, que eu não sabia, eu estava fazendo, chutando. Aí eu pegava, João, eu pegava o seguinte, eu respondia, eu copiava a resposta correta daquelas questões que eu errei. Eu errei tal, eu copiava. Então, em 98, eu já tinha caderno de erro, que agora todo mundo fala. Então, eu acho que foi eu que criei caderno de erro. Aí eu começava eu começava e fazia, e copiava. Aí depois, eu pegava mais 10. Falei, tenho que pegar mais 10. Aí pegava mais 10 questões. Aí fazia o mesmo esquema. Aí que eu terminava essas 20, aí eu voltava para a primeira. Né? Agora eu vou fazer de conta que eu nunca vi isso. Aí eu começava a responder. E assim, aí quando era no final de semana, eu começava a fazer aí eu pegava aquelas anotações, aí eu ia refazer todas as questões que eu errei. Todas as questões que eu errei. A teoria, nessa época aí, Sérgio, o que eu fazia? Não sei se em Cuba tem Walkman, as fitas cassete. Eu fazia o quê? Como eu não tinha tempo para ler toda. Eu fiz uns cálculos. Falei assim, a apostila desse tamanho assim. Eu falei, gente, eu não vou conseguir ler isso aqui mais de uma vez. O que é que eu fiz na época? Eu lia a apostila, a teoria, né? Mesmo sem entender, eu lia e gravava. Eu tinha 300 fitas cassete, João. 300 e poucas fitas cassete com gravação. E eu ficava ouvindo. Na hora que eu ia trabalhar, eu ficava ouvindo. Então, eu fazia questões e a parte teórica eu ficava ouvindo, porque não ia dar tempo de ficar lendo a teoria. Então, esse método de questões, eu acho, para quem está começando, excelente. Só que o que acontece, João? As pessoas, quando eu falo, faz isso, a pessoa, mas eu nem vi a teoria, mas calma, gente, é um processo. Você pega a teoria, se você pega a teoria, depois que se você faz a questão, depois que você pegar a teoria, a sua mente vai fixar aquilo, porque você fixa o que você erra. É verdade. Então, mais de começar a fazer são estratégias, né, Antônio? Antônio, são estratégias. São estratégias, assim, não tem jeito certo e jeito errado, não né, tem. Antônio? Tem um jeito que dá certo, né? Por exemplo, é o jeito que dá certo para mim. Deu certo para você desse jeito. Ou deu certo para o Sérgio do jeito dele. Deu certo para mim do meu jeito. Deu certo para alguém do bate-papo desse jeito. Tá tudo ótimo. Porque as pessoas, elas compram muito essa ideia do método perfeito, que não existe, né? Não tem método perfeito. Você tem que se adaptar. Você vai assim, igual, você gosta de fazer depois. Você leu, você não gosta de fazer
questão logo a seguir. Eu já O Sérgio já fazia. Eu já faço tudo ao contrário. Então, não tem jeito certo. O que é que a pessoa tem que fazer? Você tem que pegar o... vou testar o jeito do João. Será que dá certo? Vou testar o jeito do Sérgio. Vou testar desse abestalhado do Antônio. Vou ver qual é o que encaixa no meu esquema. Ô, Sérgio, uma pergunta para você. Você fez quantas provas do TJ até ser nomeado? Tem uma pergunta na tela aí. Eu fiz só duas. TJSP 2021, que eu aprovei. Acho que minha classificação foi para o final da lista. Acho que fui o 56 da lista. Fui aprovado na segunda fase. E agora, 2024, que refiz, fiz de novo a prova e fui classificado como 7 na lista geral e fui nomeado. Calma aí, você passou em 7º na lista geral? 2024. O cara é bom. Não, o cara é calma bom, aí, cara. calma aí. Vamos voltar aqui à história aqui. Eu vou retomar aqui o comentário lá da pessoa que falou que era uma palhaçada. Presta atenção. O Sérgio passou, pessoal. 2 vezes, João, 2. 7º, mas ele passou em 7º lugar da lista geral do concurso de 2024, que foi uma das provas mais difíceis já aplicadas pelo tribunal. E tem um detalhe: essa prova teve aquele problema da anulação. A prova foi anulada, aí depois veio a reaplicação, e a reaplicação foi muito difícil, e ele passou em 7º lugar. 7º. Sérgio, vou falar um negócio para você aqui. Quando teve a anulação, aquilo te deu um baque, ou você falou assim, não, é uma oportunidade. A prova foi anulada, agora para mim é uma oportunidade, e eu vou estudar muito mais aqui, porque eu vou poder melhorar alguns pontos que na outra prova eu vi que eu errei. Porque, veja, você fez a prova que foi anulada, né? Você fez a prova que foi anulada. E ali, aquilo dali serviu como um treino para você, não é verdade? Eu quero que você fale disso. Olha só, você fez a prova que foi anulada, aí você olhou assim e falou assim, olha, isso aqui eu poderia ter sido melhor, aqui eu poderia ter sido melhor. Aí você aproveitou a anulação. Olha que lindo ali com o Antônio. Já falo disso, Antônio. Parabéns, viu? Aí você aproveitou a anulação para melhorar e falar assim, olha, eu vou aproveitar e vou dar uma melhorada. Responde a isso. Mas antes, deixa eu dar aqui É seu filho, Antônio? Sim. Antônio, é seu Oi, João. filho? Ele tava chorando ali. Quem tá com... Meu Deus do céu, gente. Fala que pro lindo. João. Vai, escuta o João aí. Falou, João. Oi, rapaz. Que lindo você. Grande abraço, hein? Olha. Fala Esse aí, João. Eu tenho... pai, hein, Antônio? Vai lá comer alguma coisa? Ele falou que tava com fome. Você é feio que dói, mas o seu filho é bonito, bicho. Viu, Antônio? Oi. Seu filho é... puxou a mãe dele, cara. Dói. Puxou a mãe. Eu era bonito assim quando era pequeno. Então, Sérgio, fala um pouco disso aí. Olha, João, desculpa eu te contradizer, mas eu quero mais aclarar. No meu caso, eu fiz sim o mesmo edital que foi anulado, mas para a região do interior não foi. Então, lá na capital, estava todo mundo esperneando com a prova anulada, mas o interior foi mantida. Então, eu não precisei refazer a prova. Tá? Entendi. Então, você não fez a prova para a capital. Foi para o interior só. Eu entendi. Então, é porque eu entendi errado. Pessoal, então deixa eu só corrigir aqui. O Sérgio não passou para a capital, ele passou para o interior. Foi uma confusão minha. Pode explicar, Sérgio, agora. Isso. O que eu queria explicar é assim, eu fui para o interior justamente porque para mim família é algo que é primeiro plano, né? E então eu não tinha disposição nenhuma de me mudar para a capital atrás de um concurso, deixando para trás uma estrutura familiar já aqui no interior. Então eu queria uma prova que me atendesse na circunstância onde eu morava. Sim, sim, é que eu entendi errado. Fui o 7 na lista geral e fui chamado inicialmente para Conchas. Aí que está o detalhe que eu queria chegar. Para eu explicar, posso falar ou quer que eu explique de outra coisa antes disso? Sim, pode falar. Aquele fato lá de trás, né? Eu fui isso, para Conchas aplicado. Para mim, já ir para Conchas, embora seja 1 hora de caminho de aqui, já era um desafio. Por quê? Porque vou ter que me locomover cedo e de manhã.
as crianças para a escola, logicamente colocam numa van escolar, mas minhas atividades fora do TJ, eu mantenho ainda minha função como pastor. Então, o que acontece? É complicado se adaptar, mas mesmo assim eu disse, eu vou entrar por onde se me abriu a porta, porque tem um cara lá em cima que se ele me abriu para Conchas, algum projeto ele tem com isso e eu não vou deixar de entrar. Inclusive, eu fui lá em Conchas a entregar a documentação. Aliás, o dia que eu fui, já o pessoal me recebeu com um café. Quanta gentileza, quanto amor, quanto detalhe desse pessoal que estava me aguardando lá em Conchas. E quando eu estava já quase com todo o documento pronto para entrar, olha aqui, eu estava aqui nomeado aqui, certo? Nós tínhamos uma lista de um grupo do WhatsApp que tinha mais 3 candidatos e depois viria um candidato de lista especial. Pois bem, 20 dias depois que eu fui nomeado, essa candidata daqui embaixo foi nomeada aqui em cima. Você foi falar, mas como assim? Eu vou explicar o porquê. A lista que nós tínhamos feito aqui no nosso interior era uma lista que não estava contemplando algumas quotas que tem para candidato indígena. E quando não tem na região esse candidato indígena, um candidato da lista especial assume a vaga. E nós não estávamos contando com que iria chamar aqui embaixo, estávamos contando com essa classificação inicial. Pois bem, aquela candidata que aparentemente estava embaixo foi nomeada depois de mim, 20 dias depois de mim. Agora eu pergunto a vocês, adivinha de onde era aquela candidata? De Conchas, né? E para onde foi nomeada? Olha, agora eu quero entender. Ó, tem um negócio que eu quero entender. Ô, Sérgio, Sim. tem eu queria que você explicasse melhor, porque no primeiro Conchas que ele fala, Antônio, é o que mesmo? Qual cidade é? O município. Conchas é um município vizinho aqui da cidade. Fica uma Ah, hora da cidade, né? entendi. E eu moro em Botucatu. Sou de Botucatu, Entendi. né? Então, essa Aí vocês candidata, trocaram. ele, sim, não, em menos de 20 dias, 2 candidatos foram trocados de comarca. E assim, automaticamente se deu a chance dessa, não é permuta, porque eu ainda não tinha nem inscrição, é uma adequação da lotação antes da posse. Então, o esposo dela já é servidor do Tribunal de Conchas. E já fizemos todo o trâmite solicitando ao TJ a troca, e a troca deu certo. Eu não entrei em Conchas, eu fui nomeado direto para aqui, para Botucatu. Então, meu caso é um caso ultra, mega diferente, porque né, eu já sou diferente, venho de outro país. Também na hora de entrar, já houve uma troca. Agora eu gostaria de revelar uma das coisas que eu acho que aconteceu nesse caso. Posso fazer isso? Sim, ué. Olha, eu tenho uma mãe que ela é uma mulher que, dia após dia, ela ora por mim. E quando eu fui nomeado para Conchas, eu liguei para minha mãe e eu expliquei a minha mãe que eu iria começar a trabalhar fora da cidade, que eu iria assumir, que não era bem o que eu queria de estar longe, mas que eu precisava entrar, porque não lutei muito para deixar agora de última hora. E minha mãe não falou nada. E depois de uns tempos eu dei a ela essa notícia que eu tinha sido trocado. Aí foi que minha mãe confessou. E me disse, filho, desde que você me disse que você iria para outra cidade, eu me ajoelhei todos os dias, às 6 da manhã, para dizer a Deus, Deus, traga meu filho para a cidade onde ele mora. Então, lógico, eu sei que às vezes não estamos aqui para falar sobre religião, mas eu estou falando sobre um Deus que responde. A mim me respondeu. Lógico. Teve uma mãe que orou por mim, teve uma mãe que se dispôs. Minha esposa também é lógico, mas minha mãe desde lá de Cuba. E hoje eu posso dizer que Deus me abriu essas portas. Só Ele para fazer isso. Eu não tinha a cultura, eu não tinha a língua, eu não tinha o preparo, eu só tive a disposição de estudar. O resto, Deus colocou no meu caminho pessoas que me ajudaram. Vocês que estão aqui falando comigo hoje são exatamente as 2 pessoas que eu mais escutei durante toda a minha trajetória. Me inspirei muito na trajetória tua, João, por todo o sincero que você é. Você não fala as coisas como você falou com mimimi, você fala de uma forma correta, você é transparente, você é uma pessoa que fala do jeito que as coisas são.
E Antônio também é do tipo, mas houve aquele episódio lá atrás que Antônio me deu acesso a uma apostila, sabe, de qualidade, me deu um voto de confiança. Então eu devo a muitas pessoas, mas especificamente a vocês dois que estão aqui, eu devo muito, muito. Poxa, E agora obrigado, hein? eu dizer que dentro do ambiente, eu não vou falar nada exato, porque é antiético falar algo mais íntimo, mas dentro do ambiente onde eu estou me desenvolvendo, eu tenho entrado numa equipe fantástica, desde os chefes até os colegas, porque a gente depende do colega para trabalhar. A gente chega com um computador, uma tela na cara, que a gente não sabe o que fazer, mas eu tenho sido muito ajudado, muito bem tratado, com muito respeito, com muita paciência. E eu estou sentindo que, às vezes, daqui um tempo, outro candidato vai poder entrar. Eu quero que essa semente que germinou em mim, de agradecimento, eu possa dar. Porque da mesma forma que eu fui tratado, eu quero tratar que está chegando. Eu tenho já me sentido um pouco mais, sabe, valer a pena. Em que sentido eu digo, o Estado conta comigo para que eu seja um funcionário correto, coerente com aquilo que ele quer. Mas para eu ser tudo isso, eu preciso me dedicar. Meu perfil tem que ser correto, condizente com minha função. E eu estou disposto, estou aberto, estou maleável, estou, sabe, cheguei com desejo de fazer. E sei que daqui a algum tempo, às vezes, eu vou adquirir um pouco mais de conhecimentos. Mas eu devo isso às pessoas que estão ali me ajudando. Não se trata daqui de seja contar sua mega história, só eu consegui, só eu fui o triunfador. Não, houve muitas pessoas por trás desse triunfo. E esse é meu agradecimento. E minha principal frase, assim, para resumir, é aquele que está me assistindo, inclusive para vocês, é dizer que se eu, um improvável, um naturalizado, alguém que não era o que se esperava, consegui, você também consegue. É verdade. Sérgio, tem uma pergunta para você aí, ó. Por favor, qual o curso de português que você fez que te ajudou? Fiz questões e vi que preciso de mais. Você fez um curso de português específico? Ou você estudou pelo YouTube mesmo, pela apostila do Antônio? A apostila do Antônio te ajudou mais em legislação, né? Voltada mais para a lei seca. Mas em português, por onde você estudou e o que te fez acertar tantas questões? É uma pergunta do seguidor aí. Olha, enquanto eu estava lendo esse comentário, lembra que fugiu da minha mente o site por onde eu estudei no início? Lembrei agora. O site onde eu comecei a estudar português se chama PCI Concursos, onde se tem cursos livres de português. E eu comecei do zero. Eu não recomendo alguém começar desse zero, porque quem está aqui já não está no zero. Já está numa situação um pouco melhor do que eu. Eu recomendo a essa pessoa pegar, assistir algum professor que ele se identifique bem, porque tem isso também. Não é todo professor que a gente se identifica igual. Assistir uma pessoa que seja fácil de entender. Eu acho que eu me lembro da professora Adriana Figueiredo, do Estratégia, é excelente, é didática, sabe, é correta, mas tem muitos. Eu estou só falando aqui daqueles que eu passei. Mas eu recomendo que a pessoa vai, comece a estudar e comece a fazer. Agora, a plataforma que eu vi que nessa prova me alavancou, inclusive a gente lê as listas, né? A gente não conhece as pessoas. Mas nessa prova de 2024, eu entrei na frente de outros candidatos que estavam na minha frente em 2021. Mas eu acho que eu preciso da dedicação a mais. Às vezes eu preparei um pouco mais e eu me foquei mais em questões dessa vez. E essa plataforma de Siga Escrevente me ajudou bastante também, porque tinha todo o edital verticalizado e tinha muita questão. E eu respondia. E o bom que ela tem para fazer no celular, que não precisa somente estar num computador. Isso me ajudou bastante também. Sérgio, tenho mais uma aqui que eu... Aqui, ó. Você ficou muito ansioso até sair a nomeação. Como que você fez para segurar essa questão da ansiedade? Se precisava ser nomeado rápido? Como é que é? O rapaz falou aí que ele está muito preocupado, que para ele tem sido difícil, né, esperar a nomeação, tanto quanto foi fazer a prova. E no seu caso? Isso, a ansiedade é um sentimento que a gente precisa controlar. Porque a ansiedade não agiliza as coisas. Por você ficar ansioso hoje, não é que vai te chamar amanhã, né? A gente precisa ter um conteúdo de vida.
A gente que estuda tanto, se dedica tanto, a prova do concurso passa a ser, às vezes, o objetivo de vida daquela pessoa. Mas a gente não pode deixar que o concurso abarque toda a nossa vida, né? Nós temos outras áreas, outras demandas para cobrir, a família, a tua vida pessoal, a tua saúde, sabe? Coisas que você quer fazer. E eu sou uma pessoa que meu objetivo de vida sempre está atrelado a fazer coisas boas pelos outros. Tipo, eu não sou uma pessoa totalmente autofocada. Eu me foco em cumprir necessidades de outras pessoas. Porque automaticamente fazendo isso, isso te gera um sentimento muito lindo, que é um sentimento de gratidão, é um sentimento de merecimento. E eu tenho feito isso. Enquanto a prova estava chegando para me chamar, eu vou ser verdade agora, eu não teve tempo de estar ansioso, porque na minha vida pessoal estava acontecendo muita coisa. Eu estava esperando o nascimento do meu terceiro filho. Inclusive, na fase final da gestação desse terceiro filho, minha esposa precisou ficar de internada em casa, porque tinha pré-eclâmpsia, tinha... Se eu tivesse sido um candidato nomeado no início da lista, eu poderia não estar no TJ hoje. Porque se chegava o TJ para mim pedir e começar a trabalhar quando minha esposa precisava de mim, eu ia ficar sem estar nomeado, mas ia cuidar como pai e como esposo daquele lar, né? Então, eu acredito que minha colocação foi colocada a dedo por alguém que está acima de todos nós. Ele me colocou no lugar correto que eu precisava. Como agora, meu menino já está com 8 meses, então eu entrei, ele tinha 7 meses, quando eu entrei fui nomeado, sendo o 7º na lista geral. E o número 7 para nós, aqueles que acreditamos de alguma forma em Deus, significa perfeição. Significa tempo perfeito. Quer dizer, as coisas não acontecem do nosso jeito, não acontecem no nosso tempo, e sim no tempo que é determinado para que aconteça. Quando está determinado o que vai acontecer, ninguém te tira. Ninguém te tira do meio. Aquilo acontece e pronto. E é dessa forma que eu me sinto. Eu vivo como se fosse uma ficha que eu estou sendo movido para cumprir um propósito. Antônio, nesse momento, nós temos 1h30 de transmissão. Eu vou abrir aqui um espaço para você fazer algumas considerações. Você sabe que você é um cara que eu tenho muita admiração, muito respeito. Você é um cara maneiro mesmo. Fala o que tem que ser, fala o que tem de ser falado, né? Você é um cara que transmite muita sinceridade. Você falou lá no começo do vídeo um negócio que eu queria falar aqui agora, que lá na hora eu esqueci, que você falou assim, não, o pessoal acha que a gente quer ficar rico. Não, gente, se possível, a gente quer ganhar dinheiro mesmo, se possível. Não tem problema nenhum, né? Mas você é um cara que você se preocupa com a pessoa, com o ser humano, né? Então eu quero abrir esse espaço aí para você, Antônio. Deixar uma mensagem aí pro pessoal, baseado em tudo que a gente conversou. Fica à vontade aí, meu amigo. João, você sabe, obrigado pela consideração. Você sabe que o nosso amor foi à primeira vista. Eu sou assim, cara. Quando eu bato o olho, se eu não gostar, se eu não curtir o cara, Antônio, eu não vou... foi 2 feio, né, bicho? Só que tu é mais. Não. Sério mesmo, tu é mais, bicho. Sai fora. Agora eu tô feliz porque tem 2 feios, tu e o Sérgio, que aí agora eu sou ficar mais bonito. João, você sabe que eu te admiro, você sabe que eu gosto de você pra caramba. Se eu não gostasse, se eu não brincava, eu só brinco com quem eu gosto. E você tem meu respeito, você sabe que... Eu não vou falar dessa... Tu já tá muito cheio de graça. Cara, depois que o Sérgio falou, a gente fica meio sem ter o que falar, né? Porque o Sérgio, a história do Sérgio em si, cara, é motivação, a motivação pura. Tirando esse besta aí que é um invejoso, que não tem capacidade de estudar e acha que o Sérgio veio de outro país para tirar a vaga dele. Mas aí é coisa que o Sérgio já respondeu à altura. Eu não teria essa nobreza que ele teve de responder, eu já mandava o cara se lascar. Mas o Sérgio falou uma coisa, João, que é muito interessante. Deus, ele vai agir no momento certo. Isso. Muita gente se preocupa. Eu até estava falando com o Sérgio logo cedo. Se eu passar no concurso, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, eu vou poder ir para a cidade tal, eu vou poder ter o horário de almoço do meu jeito, porque eu tenho problemas intestinais, porque eu posso... O que é que eu faço? A pessoa fica arrumando
um monte de desculpa para não estudar, porque quando você começa assim, se eu passar vai ser assim, se eu passar vai ser assado ou não. Então você tem que fazer assim, eu falo o seguinte, faz a sua parte. A sua parte é você ser aprovado. Depois que você for aprovado, tudo vai ser resolvido lá dentro. Deus tem um plano para você. O Sérgio passou o Sérgio, ele queria ir para ele ia ser nomeado para Conchas, né? Só que ele queria ir para Botucatu. Veja só, tudo deu certo para ele tomar posse na cidade que ele queria tomar posse. Mas o que é que ele fez para isso? Ele passou no concurso. Ele só fez isso. O resto, o universo, deu um jeito de colocá-lo no lugar que ele merecia. Ele fez por merecer. Ele passou no concurso, ele pagou o preço e foi aprovado. O que vem depois já não. É lógico que a gente pode tentar empurrar alguma coisa aqui, dar um jeito ali, forçar o destino, mas o destino, quando Deus quer, fala assim: não, eu quero que o Sérgio vá para Botucatu e vai acontecer isso, isso e isso. E aconteceu. Então, assim, a história do Sérgio é um exemplo. Eu falei para o Sérgio, cara, a sua história é motivação para muita gente, porque, igual esse bobo aí que veio falar que ele veio tomar o lugar de outros concorrentes, não tem nada a ver, porque o Sérgio, ele estudou, ele pegava no sono estudando, tanto é que ele falou que a esposa dele ia lá e tirava o fone de ouvido dele, porque ele já estava lá acabado. Então, ele fez o que tinha que ser feito. Então, você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu sempre falo isso, muita gente não gosta de mim porque eu falo a verdade. As pessoas querem que a gente... Não, vai para academia, porque você tem que ir para academia, porque se você não for para academia, o seu cérebro vai ficar cansado. Poxa, mas se você trabalha, você pega ônibus, você pega trânsito, você tem toda uma rotina de casa para fazer, ou trabalha distante, você não tem tempo, você não vai ter tempo para fazer academia igual as influencers, os influencers falam para você fazer. Você tem que parar de viver a vida do outro e viver a tua realidade. Se tua realidade pede para eu estudar, eu tenho que estudar só sábado e domingo, estuda só sábado e domingo. Eu preciso ter que dormir 8 horas. Que dormir 8 horas, caramba? Se você não é todo mundo que tem o privilégio de dormir 8 horas. Eu sou concursado, eu acordo todo dia 5 horas, porque senão não dá tempo de eu fazer minhas coisas. Não dá tempo de eu cuidar do meu filho, não dá tempo de eu resolver as filas do EPROC e do SAGE. Então, você tem que falar, você precisa, para você passar, você tem que pagar um preço. O Sérgio pagou o preço. É isso aí, João. Senão eu vou ficar bravo aqui, eu vou falar um monte, porque eu estou bravo com aquele rapaz, né? Estou bravo. Deixem isso pegar o lugar. E eu sou muito grato porque o TJ, ele me deu a chance, sabe, de eu também passar em outros concursos municipais. Aproveitando o estudo do TJ, eu prestei os concursos municipais e eu fui bem colocado. Em 2 deles eu passei muito bem, sendo que em um classifiquei no 10 e em outro eu fui o primeiro aprovado. Só que o concurso municipal não me chamou até agora, e agora se me chamar também não faz sentido, porque o TJ me chamou. Mas eu sou muito grato, porque o tempo que eu dediquei ao estudo, ele tem seu fruto, ele tem seu momento que ele valeu a pena. E não me arrependo de nada de ter dedicado meu tempo a estudar, a buscar uma oportunidade, porque não foi sorte, foi uma preparação e uma construção que, quando chegou a prova, eu tinha pagado o preço ali no secreto. Eu estou muito contente e grato por vocês terem tirado o tempo de vocês para me escutar. E meu desejo, como eu já falei, não é colocar luzes sobre mim. Eu sou mais uma das pessoas que estudou tendo dificuldades e enfrentou, mas graças a Deus eu consegui chegar onde cheguei, e pretendo a cada vez mais me perfilar para que eu seja um servidor útil ao governo brasileiro e eu possa estar a serviço da nação que me acolheu com tanto amor e me deu o maior presente da minha vida, que são os meus filhos. E obrigado vocês por estar aqui comigo e por tirar esse tempo, sabe, para escutar a minha voz. Antônio, Sérgio, a sua história é muito inspiradora.
Eu vou indicar você para você dar entrevista lá no Como Passei, que hoje é um podcast grande aí no Brasil. Vou indicar você para dar entrevista lá, para conversar com o pessoal lá. Eles vão te convidar. Tenho a certeza absoluta que eles vão te convidar. Não tenho dúvida. Vou passar seu contato ainda hoje. Quero agradecer ao meu amigo Antônio, cara que eu tenho muito respeito, muita consideração. Foi um prazer mesmo conhecer você aí, Sérgio. Já tenho você como amigo. Vamos continuar conversando, vamos conversar muito ainda. Quero agradecer a todos os seguidores do canal. Pedir desculpas, né, Antônio? Que às vezes a gente fica nervoso porque esse pessoal é muito chato. Esse pessoal é muito chato. João, a gente não tem a educação. A gente não tem a educação, o controle emocional, a inteligência do Sérgio. A gente é povão. Com esse tipo de gente fraco e medíocre, eu também não tenho, tá bom? E aí eu deixo aqui para você um grande abraço. Sérgio, grande abraço. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Deus. Até a próxima. Sérgio, um abraço. 1h40 de transmissão, conversamos bastante. Estamos uma hora juntos, vendo... João, 1 hora vendo tua cara feia, o cara tem que ser muito corajoso. Rapaz, e a hora... A gente nem vê a hora passar, né? Já falta 10 para meio-dia. Grande abraço, Antônio. Grande abraço, Sérgio. Deus abençoe sua Sérgio, família. Com Deus. Tchau, João. Vou fazer comida pro meu filho agora. Eu também. Grande abraço. Tchau, João. Tchau.